Bom A Yane dia, entrou também. bom dia, Bom dia, oi, Nelise. Yane. Bom Tudo dia. Que bem? honra ter você aqui Imagina, a honra com minha a estar aqui. Você gente. está em São Estou Paulo, muito né, Anne? feliz. Sou sua Eu estou em fã. Brasília, estou em Ah, casa, você está em Brasília? inclusive. Achei que você estava em São É, Paulo. estou É. em casa. Tá frio aqui em Brasília também. Que Eu estava aí maravilha. ontem, mas não tá. Mas foi durante o dia. Oi, Dani, Mari, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bom? Que bom vê-las todas aqui. Muito obrigada, gente. Eu vou ter que sair, que eu tô aqui em Porto Alegre, e vou deixar vocês que estão nas excelentes mãos de Letícia. E eu vou acompanhar aqui com a câmera fechada, que eu tô a cara da derrota hoje. Bom dia. Um beijo. Sexta-feira, Lê, tudo certo. A gente já está. Tem uns 3 minutinhos, o pessoal está entrando, Letícia, mas. qual vai ser a ordem das falas? Só para Eu tinha perguntar. pensado, fica muito a critério, aqui a gente é um espaço que a gente tem total liberdade, tá? Eu tinha pensado a gente abrir com a Denise, e aí pode seguir, na verdade, com você, a gente vai débitos federais e a Daniele na sequência fala. E aí, assim, aqueles temas que eu sugeri ali no WhatsApp foi, né, audácia da minha parte, eu estou falando com quem mais cuida, trata e sabe dos pontos críticos de transação nesse momento. Então, assim, aqui é um espaço que a gente tem absoluta liberdade. Fiquem à vontade para a gente seguir. Seguindo essa ordem, a gente faz isso. Provavelmente vão surgir aqui algumas perguntas, assim, mais para o final. Mas a gente pode, assim, sei lá, 15 minutos cada e se der tempo, algumas perguntas. Mas é um ambiente super tranquilo, à vontade, informal. Então, fiquem super à vontade, tá? Nossos webinários costumam ser bem legais, cheios. Muita gente se inscreveu para esse. Vamos ver quantas vão entrar. Mas agradeço demais aí a disponibilidade de vocês. A Anne, desde o primeiro momento, e ela sugeriu, pô, fala com a Mari, que ela vai entrar com certeza. A Thaís indicou a Daniele, fez, poxa, tenho feito coisas com a Daniele, né, trabalhos conjuntos, e tem dado super certo. Então, fiquei muito feliz, porque, enfim, a gente fala de transação, né? Já já a gente vai começar aqui, mas óbvio, débitos federais é a grande força motriz, foi quem começou com isso, e São Paulo, saindo da esfera federal, acho que é o caso de transação, né, são os casos de transação mais bem-sucedidos, né, fora da esfera federal. Então, acho que a gente está aqui com os principais expoentes aí do tema, para enriquecer bastante aqui nossa conversa. Oi, Sônia, Olá, bom dia. nossa diretora, Bom dia, Oi, estamos bom aqui dia, com algumas Sônia! Letícia. diretoras do Tex aqui já. Bom dia, Annelise, querida. Tudo bom, Bom minha dia. querida amiga? Tudo bom? Que bom te ver. Não perco você por nada nesse mundo. Olha a responsabilidade, não ficar falando bobagem na frente da Sônia, né? Até parece. Saudades, viu? Saudade de Assim você que eu for a também. Brasília, eu te aviso para a gente Me tomar um avisa. café. Vamos, por favor, vamos mesmo. Vamos mesmo. Aqui está muito frio, eu peço desculpas para vocês, está muito frio. Eu estou aqui no interior, nas montanhas, aqui está frio, desculpa. Ah, que delícia! Delícia. E Acho que a Letícia, gente. quando você já tiver de casa nova, me avisa, porque eu também quero muito ir tomar um café com você. Olha, de casa nova eu já estou, tá? A gente não está ainda com espaço físico, a gente está buscando. Você viu, Anne, a Que bacana. novidade? Eu tô Viu? sabendo, eu recebi até o cartão, eu achei chique demais. A gente não encontrou em Lisboa, né? A gente não se encontrou, você Quer estava dizer, num forró, rapidamente não só. é? Não... Hã? Eu fiquei sabendo que você estava num forró lá em Lisboa, né? Por isso que a gente não se encontrou. Naquele dia lá do Tivoli, sim. Nem só Mas de eu trabalho a fiquei, gente vive. né? E só de trabalho a gente vive. Ô, Letícia, mas eu recebi da Maria Rita o cartão e fiquei muito feliz e orgulhosa de vocês e desejo um sucesso enorme para esse escritório novo. Só de Ah, mulheres, de tributaristas maravilhosas, vai ser um sucesso. Vai bri- ser, não tem como não ser um sucesso. Não Acho que já tem ah, é um como. quem sucesso. tem Já amiga é. tem Eu, tudo, né? eu só queria dizer que vocês vão perder para a PGFN na justiça. Assim, eu não queria.
Eu Olha, adoro vocês, mas eu não queria dizer nada assim, né? Para não aumentar as expectativas. Mas a gente pode falando aqui fazer com o Daniele, transação. eu encontrei o Abud em Brasília essa semana e ele já reconheceu que ele vai perder muito para a gente. Eles vão começar a pagar honorários, tá? Então, assim, Imagina! Ó. De jeito nenhum, né, Dani? A gente Vocês vai ter são que um se time unir duro, aqui. viu? Mas a gente vai tentar corresponder aí. As fazendas vamos públicas estão construir o se melhor direito. organizando. Vamos construir o melhor direito. Negócio seguinte, vocês parem de brigar e venham conversar aqui com a E gente, que daí a gente resolve as perfeito. coisas, tá? Exatamente, Vamos Mari. negociar com a Mari, vai dar tudo certo. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer, o melhor caminho. E saiam muitas transações aí, né? Exatamente. Olha, já estamos aqui com 20, acho que são 10, para a gente não. Com esse time de peso aqui, acho que a gente não pode perder tempo, né? Então, acho que a gente pode começar. Eu vou abrir aqui o nosso webinar apresentando, dispenso apresentações, mas fazendo uma breve apresentação, e aí a gente segue na ordem das falas, enquanto eu vou admitindo aqui a turma, tá? Então, bom dia a todas e a todos que estão aqui acompanhando esse webinar. Eu até vou pedir, Cris, você tem acesso para admitir as pessoas que estão aqui entrando? Vocês têm? Vocês fazem isso? Porque está aparecendo um monte de Eu estou pedido. fazendo aqui, Leti, eu estou fazendo e vou pedir para todos ativarem o mudo para a gente para não atrapalhar o andamento, tá? Eu estou admitindo aqui as pessoas. Ai, obrigada, Lê. Bom, então, bom dia a todos. Bom dia, todas. Lente. Bom dia a todos. É uma alegria enorme a gente estar aqui com todos vocês, com todas vocês, e esse time de peso para a gente falar da transação pelas procuradorias. Esse é um webinar que nós há tempos queremos fazer, e por questões de agenda, mais do lado de quem organiza, né? Porque eu que estava mais enrolada, mas finalmente a gente conseguiu organizar para tratar de transação e escutar, né, das pessoas que cuidaram desde o começo da idealização, da implementação e hoje em dia da execução das negociações da transação, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, e aqui falando especificamente de São Paulo, reunindo essa turma toda aqui para a gente tratar de temas atuais da transação e temas que têm causado assim, alguns desafios e temas também que já assim, passaram de situações. A gente tem temas como, por exemplo, né, aproveitamento de decisão do Tribunal de Contas da União sobre aproveitamento de base de cálculo e de PFBCN, judicialização de transação em RJ, são tantos temas que para a transação a gente precisaria de um curso inteiro, né? E aqui a gente tem uma horinha e a gente quer aproveitar o máximo possível essas três figuras excepcionais e grandes conhecedoras e responsáveis pela transação. Eu vou fazer uma apresentação breve das três, já de começo, e a gente vai seguir aqui uma ordem de fala. Fiquem à vontade para colocar as dúvidas aqui no chat, e ao final a gente vai também, elas vão, né, tentando responder o que der de tempo, tá? Esse webinar vai ficar gravado, a gente vai disponibilizar no canal, no YouTube do grupo do Texan Women, e eu espero que essa próxima hora, eu tenho certeza que nessa próxima hora a gente vai aproveitar muito, vai ser uma hora rica aqui de discussão e de aprendizado sobre o tema. A gente tem aqui conosco hoje a Annelise Lenzi, que é Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, a Mariana Vieira. Teve um eco aqui para mim. A Mariana Vieira, que é Procuradora da Fazenda Nacional também, coordenadora de negociação, e a Daniele Fratini, que é Procuradora do Estado de São Paulo, assessora da Subprocuradoria do Contencioso Tributário Fiscal, especialista também em administrativo pela PUC. Então, a gente vai, meninas, sem mais delongas aqui, sem tomar o tempo de vocês, eu passo a palavra para a Annelise para começar a tratar do nosso tema de transação, que é tão amplo, de uma política tão bem sucedida e já numa fase consolidada, com 6 anos de existência, né, uma política pública que já enfrenta hoje outros desafios que não aqueles de começo, de, né, viabilidade, possibilidade ou não, mas desafios distintos, né, de judicialização, de novas fórmulas de cálculo, enfim. Anne, a palavra é sua
Queremos muito te ouvir. Obrigada, Letícia, é uma alegria para mim. Obrigada pelo convite, obrigada pela organização desse evento. Cumprimento a Alessandra e a Sônia e todas as queridas amigas do Tax Women. Cumprimento Daniele Fratini, minha colega da PGE São Paulo. A gente tem se aproximado muito e tem feito grandes trabalhos em conjunto, né? As fazendas públicas efetivamente se organizando e saindo das suas caixinhas e olhando as soluções para o contribuinte também de forma integrada, e tem sido muito bacana o trabalho que a gente tem feito. E um cumprimento e uma saudação mais do que especial à minha amiga, minha colega Mariana Leles, que sabe, dessas pessoas que passam pela vida da gente e que só trazem coisa boa e que só iluminam os caminhos. Assim é a Mariana na minha vida e na PGFN, e é uma alegria ter você aqui, Mari. Se não fosse ela, a transação não rolava, viu, gente? Eu queria dizer isso bem claro. Se não fosse Mariana, a gente não faria transação na PGFN. O Cristiano, o Theo, o João, achavam que era coisa deles, mas é tudo mentira. Quem faz negociação é Mariana. A gente conversou, né, eu e Letícia, e o que a gente vai falar, tantos assuntos, eu falo tanto de transação em tantos lugares, né, eventos presenciais, eventos online, e eu acho que a gente podia dar um enfoque nisso que a Letícia falou. Bom, a transação é uma política que já tem 6 anos, a medida provisória é de 19, a lei é de 2020, a gente demorou alguns anos para 20, 21 ainda para engatar o procedimento. Hoje é um procedimento absolutamente transparente para o contribuinte. Então, se você tem uma inscrição em dívida ativa, você entra no Regularize da PGFN, o sistema está preparado para te oferecer a melhor alternativa, né, das transações por adesão. É um sistema que a gente remodelou ele o ano passado para que fique claro. Então, tem muitos contribuintes e o grande estoque da transação é a transação por adesão, que está lá no nosso Regularize, e a gente tem as transações que a gente chama de transações, negociações individualizadas, que são aqueles valores, maiores valores, formação de grupo econômico, negociação de forma de pagamento. E dentro disso tudo, a gente já fez mais de 3 milhões de acordos nesses quase 6 anos. A gente vive hoje 2 grandes desafios, eu acho, na transação, na negociação e na transação tributária no âmbito da Fazenda Nacional. O primeiro é um desafio que a equipe da Mariana tem trabalhado muito, muito duro e muito pesado, que é um desafio operacional. A transação virou uma tábua de salvação para empresas que não têm capacidade de pagamento, para empresas que passam por uma crise. Então, lá em 2020, a gente ainda tinha muita desconfiança ou falta de confiança das empresas na política pública. Depois, pós-pandemia, ali 2021 e 2022, a transação foi customizada para salvar muitas empresas, né, para dar aquele estímulo, aquele fluxo de caixa que a empresa estava precisando pós-pandemia, e agora todo mundo quer fazer transação. Então, a gente tem uma questão operacional que não é só de volume de pedidos, ou de volume de revisão de CAPAG, ou de volume de negociação. É também um desafio operacional de entender para que serve a transação. A transação não é um refis. A transação não é um direito potestativo do contribuinte que chega e vem aqui e vai fazer um parcelamento em 100 meses. E vai ter 70% de desconto e vai usar todo o prejuízo fiscal. Então, também o nosso desafio operacional é entender qual é a política que a gente está aplicando,
conversar com o contribuinte. Então, os contribuintes falam, eu quero sentar com o procurador, eu quero conversar com você, eu preciso te contar a minha história. Como se a contar a história também fosse resolver um problema que é um problema de legalidade, muitas vezes. Mas a gente tenta, então, e a Mari faz isso de forma muito habilidosa, receber e agendar o maior número possível de contribuintes com seus advogados, para que a gente entenda se aquela situação efetivamente é uma situação de transação, se aquele caso a gente tem um litígio, ou se tem, por exemplo, um crédito que está parcelado na Receita e a pessoa quer rescindir o parcelamento para a transação. Não, isso não pode acontecer. A transação, o crédito é estressado. Se você tem um crédito regular na Receita, você não pode desistir do parcelamento para escrever em dívida e aí fazer transação. Por quê? Porque você viola a lógica da transação. A transação, eu digo isso e não canso de repetir, ela tem um tripé. O primeiro é, o devedor não tem capacidade de pagamento, esse devedor tem um problema. Ou esse problema é um litígio jurídico muito grande, ou é uma capacidade econômica reduzida. Segundo, o débito é um débito estressado, não é um débito que você acabou de lançar, que você ainda está em cobrança, que está regular. O mercado chama esses créditos de créditos estressados. A gente já cobrou, eu já tentei recuperar, eu já fui atrás do contribuinte. E o terceiro tripé é o litígio. Tem que ter uma pretensão resistida da Fazenda Nacional. Qual é a pretensão da Fazenda Nacional? A regularização daquele crédito a tempo e modo devido. Então, os nossos desafios operacionais, além dos números, além do fluxo grande de contribuintes e de pedidos, é também organizar as nossas equipes para entender do que a gente está fazendo. Outro desafio que é muito grande ainda nesse campo, nessa lógica do operacional. O colega que faz combate à fraude não é o colega que faz negociação. A gente é formado, a PGFN é formado, e Sônia está aqui, conhece a Receita Federal profundamente, a gente é formado na administração tributária para recuperar crédito. Eu digo isso brincando, Letícia, eu sou muito acessível, eu sou muito simpática, mas eu sou fazendária. Eu sou paga para botar dinheiro no caixa, não para tirar dinheiro do caixa. Então, eu preciso... a gente é formado na administração tributária para recuperar. Qual é o próximo passo da recuperação? É uma cautelar fiscal? É um pedido? Eu vou defender os embargos à execução na execução fiscal? Eu vou pedir penhora do quê? A transação muda essa figura. Então, a gente também teve que se reorganizar internamente, inclusive com capacitação e com identificação de perfil. Quem é o colega que senta na mesa para negociar e consegue ter uma visão ampla daquela situação e consegue agregar e não só dizer não vou fazer porque você nunca pagou e agora quer estar aqui chegando aqui e negociar. A gente escuta muito isso. Então, a gente também tem essa questão, esse desafio interno, que é capacitar as pessoas, identificar as equipes, fortalecer as equipes de negociação, para que a gente tenha um processo fluido, para que a gente tenha um processo que é a base da negociação, e vocês, quem já me ouviu falar publicamente, já me ouviu isso, a gente só negocia com quem a gente confia. Então, a empresa vem abrir os seus livros, formar o grupo econômico, contar para a gente tudo o que está acontecendo, né? Quem são as suas empresas ligadas, controladas e tudo mais, porque ela tem certeza que a gente não vai usar aquilo numa cautelar fiscal no mês seguinte, não faz sentido. Então, esse também é um desafio grande que a gente tem internamente na administração. E aí eu queria tratar do outro desafio, que é uma outra dimensão, que não é a dimensão operacional, que é a dimensão judicial, dos questionamentos do litígio na transação. A transação é um acordo. É um acordo de vontades em que há concessões mútuas. A Fazenda Nacional abre mão
das suas prerrogativas, por exemplo, de indisponibilidade do patrimônio, por exemplo, de levar aquele crédito a uma execução fiscal e a um pedido judicial de bloqueio de contas e de valores, e o contribuinte abre mão, e a Fazenda também abre mão ali do montante total do crédito, a gente negocia, o contribuinte abre mão, muitas vezes, do seu sigilo, conta quem é o seu grupo econômico, traz possibilidades de pagamento. Nós somos muito ciosos dessa competência que nós construímos e dessa forma de negociação, por isso que temos tanta resistência quando o assunto da transação chega no judiciário. E eu digo para vocês um exemplo que é muito claro do quanto isso nos incomoda e do quanto isso faz diferença para a PGFN. No final do ano passado, o Tribunal de Contas da União, é um assunto que a gente conhece, numa auditoria tradicional aqui na dívida ativa da União, chegou à conclusão de que a gente não podia usar o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativo nas transações do jeito que a gente estava usando. Né? Tinha uma diferença ali entre se o percentual do PF-PCN era um desconto ou era uma forma de pagamento, tudo mais. Ok, um acordo do Tribunal de Contas, dentro da competência deles, a gente recorreu, a Fazenda Nacional recorreu, a Mariana, inclusive, que fez os excelentes embargos de declaração que a gente apresentou, e travamos as transações. Travamos as transações numa decisão que foi muito complexa, foi muito difícil, muitas horas de debate, e tomei a decisão, não, a gente vai suspender as transações enquanto o TCU suspender o uso de PF-BCN fora do entendimento ali do acordo do TCU, enquanto a gente não tiver uma segurança jurídica para os procuradores que assinam as transações. Ato contínuo, a gente teve algumas empresas que foram ao judiciário. Foram ao judiciário para obrigar a PGFN a receber o PF-BCN contra o entendimento do TCU. E aí, veja, eu também não queria o entendimento do TCU. Eu também, naquele momento, eu achava que o entendimento do TCU era uma excrescência. Mas a gente foi ao judiciário dizer: você não pode, senhor juiz, me obrigar a fazer uma negociação fora daquilo que está no âmbito da confiança entre a Fazenda Nacional e o contribuinte. Mesmo que, no mérito, a gente concordasse com o contribuinte, a gente também quisesse usar o PF-BCN, né, da forma como a PGFN entendia, a nossa posição no judiciário foi: senhor juiz, o senhor não pode interferir num ato que é negocial entre a Fazenda e o contribuinte. E isso a gente vem adotando esse procedimento em inúmeros assuntos. Naturalmente, o Poder Judiciário é de acesso livre, né? É um direito constitucional de todos nós, mas dentro do âmbito da legalidade, naquilo que entra na negociação, no nível de entendimento entre a PGFN e o Judiciário, nós somos fortemente contrários e temos conseguido demonstrar em várias instâncias do Judiciário de que a transação tem uma governança e de que o contribuinte pode confiar nessa política pública e que o juiz não precisa intervir, a não ser que seja para afastar uma ilegalidade muito flagrante, coisa que eu posso dizer que a gente não aconteceu ainda em nenhum desses milhares de processos. A gente tem um volume imenso de mandado de segurança, querendo afastar, por exemplo, o prazo de 2 anos, né, que é um prazo legal, e a Procuradoria tem se manifestado de forma dura nesses mandados de segurança. Eu vou contar para vocês
que a gente identificou aqui no TRF1 no ano passado, mas 4.000 mandados de segurança do mesmo advogado, já imaginou 4.000 mandados de segurança, com duas teses, a tese dos 2 anos e a tese da inscrição em dívida de processos regulares na Receita, caracterizando uma possível litigância predatória numa tese que não faz sentido. Em alguns casos, esse advogado, esse é um escritório, não é um advogado só, mas é um escritório unipessoal, ele entra com mandado de segurança sem a empresa saber, e depois que ele ganha a liminar, ele vende a decisão para a empresa. Então, para vocês verem que loucura que é esse assunto. Então, além de tratar individualmente cada processo, a PGFN também tem feito um trabalho de massa para entender essas teses que interferem na transação, e temos nos posicionado firmemente, inclusive no CNJ, inclusive na corregedoria do CNJ, contra essas teses, para que a transação tenha a sua legalidade reservada e protegida pelo judiciário, mas o seu âmbito negocial dentro dessa dimensão da confiança, da governança que a gente impõe de forma muito rigorosa. Vocês já me ouviram falar isso, eu recebo muitas pessoas aqui em Brasília, muitos advogados, muitas vezes eu escuto, é mais fácil falar contigo do que falar com o procurador que está com a transação. Naturalmente é mais fácil falar comigo do que com o procurador que está com a transação. Eu não faço transação, eu recebo as pessoas, às vezes, e muitas vezes falo, Mari, analisa para mim, é isso mesmo, tá certo, a posição do colega é essa mesmo, a gente consegue... Então, a gente também tem uma governança dentro da PGFN para que a gente possa proteger toda essa cadeia decisória, né? Quando o colega que está negociando, ele tem que ter a discricionariedade e a liberdade dentro desse framework legislativo e normativo para avançar com as negociações, para aceitar um precatório, para aceitar, para dar uma parcela balão, então começa com parcelas pequenas e paga uma parcela balão daqui a um tempo. Por quê? Porque eu estou entendendo que o contribuinte está construindo uma nova unidade fabril e que daqui, esses próximos 24 meses, ele não tem fluxo financeiro, mas que daqui a... Opa, peraí, então eu preciso entender como é que está ali na vida real do contribuinte, e quem faz isso é o colega que está negociando. Então, a pressão, muitas vezes política, e muitas vezes pressão mesmo, e negociações naturais, continuam aqui comigo, e eu faço isso com maior alegria, e recebo todo mundo, e sirvo até biscoito, Mari, agora na sala de reuniões tem biscoito até, para todo mundo ficar feliz de vir falar com a PGFN, né, de achar que é um caminho para falar com a gente, mas a negociação é muito protegida aqui dentro, sabe? É uma negociação que é muito profissional. A gente tem capacitado os nossos colegas em técnicas cada vez mais modernas de negociação, para que a gente possa, e aí, Letícia, eu vou só dar uma pincelada nesse último assunto, para que a gente possa negociar algo que é dos assuntos mais complexos hoje na transação, que é recuperação judicial e falência. O STJ mudou o entendimento jurisprudencial deles e autorizou as fazendas públicas a pedir falência de empresas, que é algo muito rigoroso, que é algo, é um tiro de canhão, né? A gente tem tido muito, tanto a PGFN quanto a PGE São Paulo já regulamentaram essa possibilidade. Eu sempre digo, eu não quero procurador super-herói e pedindo falência e querendo resolver sozinho os problemas. Não é isso, a gente tem uma institucionalidade, a gente tem discutido esse pedido de falência no âmbito do nosso Conselho Nacional da Advocacia Pública Fiscal, o CONAP, para também fazer uma norma orientativa para todas as PGEs e para as nossas PGMs. Hoje temos mais de 60 municípios já
associados, para que a gente tenha uma atuação coerente e para que a falência entre realmente naqueles casos que é absolutamente indispensável, seja porque a operação daquele grupo, daquela empresa é formado para fraudar, ou porque a operação, ali, a forma societária e organizacional é feita para não pagar impostos, e aí afeta a concorrência, e aí tem, né, tantos desdobramentos. E a gente tem formado, então, e vocês já devem conhecer, e se não, acho que é importante conhecer o nosso colega o Felipe Aguiar, que é um colega de Recife, que estuda falência e recuperação judicial, inclusive participou da parte de alteração da legislação. Sempre que tem alguma alteração na 11.101, eu envolvo ele, alguma proposta no Congresso, para que a gente possa entender também, dentro do âmbito da recuperação judicial, e principalmente nas falências já existentes, como é que a transação pode colaborar. Então, a gente tem a transação com a massa falida da Varig, por exemplo, que foi mais de 20 anos de negociação, e a transação entra como uma possibilidade de resolver um passivo, não só de resolver um passivo com a Fazenda, mas no caso da Varig, com funcionários da Varig ainda tinham, com o fundo de previdência, né, com a própria massa falida, com o FGTS, né, no caso da Varig, no caso da Lajinha, que é uma usina sucroalcooleira em Alagoas, também uma falência super contenciosa, vários litigantes. O FGTS foi a primeira parte paga e regularizada, individualizada na conta dos trabalhadores. Então, a falência, a transação entra tanto na recuperação judicial quanto na falência como mais uma possibilidade de solucionar o passivo. Na recuperação judicial, a gente brigou muitos anos pela tal da certidão, né? Não só podia aprovar se tivesse a certidão. Não tinha certidão. Às vezes o passivo com a Fazenda era muito maior. E aí, então, agora você tem uma possibilidade de transacionar e aí dar sequência na recuperação judicial, efetivamente recuperando a empresa e voltando com aquela atividade econômica. Leti, falei demais, mas quis falar de vários assuntos, e agora passo a palavra e devolvo para você, para Mari, para Dani, para darem sequência. Dani, nunca é demais. A gente está aqui para te ouvir sempre. São muitos temas. Eu acho que é uma exposição sempre muito rica. Quando eu conversei com você sobre esse webinar, de fato, esse foi um dos temas. Eu fiz, poxa, quero te chamar, mas tenho até vergonha de te chamar para falar sobre transação, porque ao mesmo tempo que é uma política pública tão relevante, você fala tanto sobre isso, que assim, você já deve estar cansada, né? Olha, transação, reforma tributária, o que mais? Arbitragem agora. Arbitragem também. Eu tenho umas 10 apresentações prontas aqui, eu só abro uma e vou tocando aqui. Mas você tocou em pontos, assim, todos os pontos muito importantes, mas eu acho que a questão da confiança, a nova cultura que tem que vir com a transação, e aí você tocou no ponto de arbitragem, e eu acho que isso vai ser também o coração central da arbitragem, é uma mudança de postura assim, na relação fisco-contribuinte, do contribuinte também entender que existe ali um espaço, é uma regra diferente, né? É uma lógica diferente que rege essas relações. Quando você abre uma negociação, a ideia é justamente você sair do litígio e vir para um consenso, vir para um ambiente de consensualidade, de negociações, e não tentar, na verdade, impor ali discussões na esfera judicial, que isso quebra a lógica da transação. Quando a gente está negociando, claro, tem sempre a possibilidade de acesso ao judiciário, é um direito constitucional, especialmente aqui falando de transação. Mas, poxa, quando você abre esse canal de negociação, a partir do momento que o contribuinte vai lá, claro, né, eu advogo para o contribuinte, mas que a gente quebra isso e vai ali para o judiciário, eu entendo essa resposta firme, contundente, aí, contrária à posição do contribuinte. Isso tem acontecido também, aí a gente entra um pouco já no tema da Mariana, até em transações individuais, né? Poxa, naquela transação individual foi aceita uma garantia X, minha situação é parecida, mas não são situações sempre podem ser até similares, mas assim, elas têm suas particularidades, tem a lógica ali dentro do que vocês analisam, a governança que faz com que vocês, enfim, e cada vez essa governança
mais fortemente construída, demonstrando isso para o judiciário, vai impedir ou vai demonstrar para o contribuinte que, poxa, esse não é o caminho, né? Vamos seguir conversando aqui, que por aqui a gente vai resolver. Então, acho que esse é um ponto crucial assim, na transação e que vai para a arbitragem, né? Sem querer abrir esse tema de um outro webinar, mas, poxa, por que eu vou me submeter a uma arbitragem se depois de todo esse processo que vai ser mais rápido, vai durar ali 6 meses, vai durar 2 anos e pouco, né, nos termos da legislação, o contribuinte vai lá e leva a discussão para o judiciário. De nada valeu. Se eu vou ter que terminar aqui, cheguei numa decisão final da arbitragem, e a Fazenda não conseguir realizar o crédito, porque vai ter que passar pela execução fiscal e todas as etapas, de que vale esse esforço? Né? Então, acho que é uma mudança de cultura, a gente está passando por esse processo. Por isso que essas conversas e essa demonstração de abertura de canais, Anny, que você sempre dá, e a sua disponibilidade para tratar do tema com os contribuintes, para receber, e colocando a equipe à disposição, cada qual na sua possibilidade, é extremamente importante para isso. Né? Mas sem tomar muito tempo, vamos ouvir a Mariana também. Aí a gente conversou um pouquinho sobre alguns temas que ela poderia tratar, mas, de novo, Mari, fique absolutamente à vontade para dar sequência aqui. Os temas são muitos e a gente quer muito te ouvir com toda a sua experiência aí nessa área de negociação da PGFN. A palavra é sua. Obrigada, Letícia. Também queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tenho um orgulho imenso pelo trabalho que o Women in Tax faz, então é um prazer para mim estar aqui com vocês. Cumprimento também minha chefe, Anny. Ela falou um monte de mentira, mas a gente continua adorando ela mesmo assim. E a Dani também, que vai depois conversar com a gente sobre a transação no estado de São Paulo. Gente, o tema do nosso webinar é transação pelas procuradorias. Em outras palavras, a gente está falando de instrumentos de consensualidade desenvolvidos e aplicados por instituições que foram historicamente criadas para combater e para litigar. Porque durante muito tempo, regularidade fiscal foi sinônimo de judicialização, seja pelo questionamento ao tributo em si, seja pela vinculação de todas as estratégias de cobrança ao rito judicial da execução fiscal. Hoje, os tempos são outros. É fato que a política pública da transação tributária, inaugurada aí há 6 anos, ela é uma realidade consolidada, já extrapolou em muito o âmbito federal e os resultados são notórios. Né? No âmbito da PGFN, os recordes de arrecadação vêm ano após ano. Ano passado, 66 bilhões de reais. E há pelo menos 2 anos que a transação responde por cerca de 50% dessa recuperação. Então, os resultados são fato, a política pública ela é consolidada. Ainda assim, é palpável a densidade da cultura do litígio. Isso ficou muito claro na fala da doutora Annelise, né? E essa cultura do litígio, muitas vezes, invade e se infiltra nos próprios mecanismos de consensualidade. Então, a pergunta que eu tenho me feito nos últimos tempos é por que raios é tão difícil uma solução consensual no âmbito tributário? E 2 respostas se insinuam nessa construção. Uma de um aspecto mais humano e outra mais técnica relacionada ao sistema tributário em si. Da perspectiva humana, eu tenho resgatado o conceito desenvolvido por um psicólogo social norte-americano chamado Lee Ross, que lá pela década de 70, 80, na Universidade de Harvard, estudou os vieses cognitivos, que são atalhos, né, nos nossos processos internos de tomada de decisão e de julgamento. E o viés mais estudado por Lee Ross, e que foi por ele cunhado de naive realism, ou realismo ingênuo, ele decorre de uma circunstância de que todos os seres humanos acreditam que as suas percepções, as suas experiências, as suas interpretações dos eventos refletem a realidade tal como ela é, de forma objetiva e fiel. Acontece, pessoal, que entre a realidade e a nossa percepção dessa realidade vai uma légua. Entre uma cor e a nossa percepção dessa cor, existem uma série de processos ópticos e cerebrais que estão acontecendo, de tal forma que uma mesma cor pode ser vista de formas diferentes ou ligeiramente diferentes por pessoas diversas, ou de formas diversas também por uma mesma pessoa em situações diferentes. Isso para uma cor é muito óbvio, a depender da luminosidade, a gente vê de uma forma ou de outra.
Acontece que esse mesmo fenômeno ele está presente também, não só em questões sensoriais e físicas, mas em questões sociais mais complexas e mais disputadas, fazendo com que a gente esteja muito pouco, ou quase nada, inclinados a questionar as nossas próprias convicções. Afinal de contas, a minha interpretação, a minha experiência, a minha forma de enxergar o mundo reflete o mundo tal como ele é. Então, por que eu abriria a mão da minha posição, não é? E a conclusão que parece óbvia, como óbvias são todas as ideias geniais, até que elas sejam expressadas, é que os conflitos nascem do simples fato de que todo mundo pensa que está certo. Assim, gente, sempre que a gente tem um assunto importante, em que o posicionamento de uma pessoa impacta diretamente a vida e as escolhas da outra pessoa ou empresa, e a gente tem cada parte convencida de que as suas percepções, as suas experiências refletem a realidade objetiva, a gente tem os 3 grandes elementos para o conflito. E com a tributação não é diferente, né? Vejam que a gente tem contribuintes e administração tributária olhando as mesmas normas sob perspectivas e incentivos completamente diversos. É aqui a gente cai na segunda causa fundamental de conflito no ambiente tributário, que é o nosso sistema tributário propriamente dito. Esse é um sistema regado por inúmeras e complexas normas que, é raro, mas acontece muito, dão ensejo a inúmeras interpretações não harmônicas entre si. A gente tem as prioridades... Opa, deu reflexo. Alguém está com o microfone aberto, eu acho. Só se alguém... agora não, continua, gente, voltando aqui. Bom, agora melhorou. Vamos lá. A gente tem, pessoal, as prioridades legais que são defendidas e Mariana, eu acho que seu Você ficou microfone mudo. está fechado. Tá no Mari, mudo. mudou. Fecharam, inclusive, o seu microfone, Mari. Pode abrir aí. Opa, por favor. reabri. Beleza, voltei. Vamos lá. Então, a gente estava conversando aqui do sistema tributário e dos elementos que nos levam ao conflito, né? E o que eu estava colocando é que as prioridades legais que são defendidas e precisam ser defendidas pelas procuradorias, elas nem sempre refletem as prioridades reais do empresário. Vejam que o crédito tributário, ele é preferencial por lei e tem que ser, esse é um dos pilares do Estado Democrático de Direito, mas se eu, empresário, não pagar o meu fornecedor ou não pagar minhas dívidas bancárias, eu paraliso a minha empresa em questão de semanas. Qual que eu vou priorizar? Mas os tributos inadimplidos sofrem incidência de juros simples. As dívidas privadas, como regra, juros complexos. Eu, empresário, vou pagar primeiro uma dívida que cresce assim ou uma dívida que cresce assim? Da perspectiva financeira, a decisão também é bastante compreensível. Vamos além, os fatos geradores dos tributos, que são desenhados para captar as manifestações de riqueza e de capacidade contributiva, nem sempre refletem a percepção de riqueza daquele que está sujeito à tributação. E exemplos são fartos. Vamos falar, por exemplo, da diferença entre lucro fiscal e lucro contábil, ou entre resultado num determinado exercício, resultado positivo num determinado exercício, e liquidez e disponibilidade de caixa naquele mesmo período. A percepção de riqueza captada pela lei é diferente da percepção de riqueza do empresário, do dinheiro disponível na sua carteira para fazer o pagamento. Tudo isso leva ao conflito. E o pior é que esse conflito tem uma série de outros incentivos para se prolongar no tempo. Vejam que o custo do litígio é dedutível da base dos tributos que incidem sobre o lucro. Mais do que isso, todo o sistema tributário exige uma infraestrutura para se dar conta dessa burocracia tributária, em que um processo a mais ou um processo a menos não vai fazer com que o custo dessa infraestrutura reduza para o empresário. Então, tocar mais um processo nem sempre é um problema, na maioria das vezes para ele não é. Mas o tributo questionado ele só vai impactar o balanço e os resultados daquela empresa se a prognose for provável, de perda provável. Agora, pergunte para um advogado quantos processos ele tem de prognose de perda provável. Dentro e fora das procuradorias, advogados públicos e privados. É muito difícil um advogado falar, realmente esse eu perdi, até que efetivamente a perda seja irreversível.
Então, a modelagem do nosso sistema tributário, ela reforça o viés cognitivo do naive realism, na medida em que ela não só dá fartas razões para que a gente tenha diversas interpretações e perspectivas, como também ela recompensa o conflito. Muitas vezes a briga vale a pena, inclusive financeiramente falando. E é por essas razões, pessoal, que a consensualidade no ambiente tributário é tão difícil e, ao mesmo tempo, que ela é tão importante. E aí a gente entra na transação tributária. A transação surge como um instrumento para facilitar o diálogo, o intercâmbio de perspectivas e a busca de soluções que tentem conciliar essas diferentes visões de mundo e essas diferentes experiências. Mas vejam que a transação não é um fim em si mesmo. Ela é um instrumento para viabilizar a busca por soluções que integrem diferentes visões de mundo. Nesse contexto, a capacidade de pagamento, por exemplo, é um conceito bastante emblemático. É um conceito que busca equilibrar a perspectiva da preferência do crédito tributário e das opções de cobrança forçada que a Fazenda tem, com a perspectiva do empresário do quanto ele pode efetivamente pagar sem paralisar suas atividades. Mas não só a capacidade de pagamento. O próprio processo relacionado, o processo de trabalho relacionado à transação, ele traz um pouco dessa dinâmica, né? A gente tem o contribuinte fazendo um plano de recuperação fiscal, apresentando as suas razões, a Fazenda olhando, batendo isso com uma série de dados a quais a gente tem acesso, questionando, fazendo uma contraproposta, e nesse ping-pong, que às vezes sim leva tempo, é que a gente consegue tentar achar as brechas e os interesses passíveis de serem negociados, transacionados, para a busca de um equilíbrio, né? Essa dinâmica, ela explica, em parte, o sucesso da transação tributária. Porque outra obviedade, gente, é que é uma obviedade, mas é tão profunda quanto a que a gente conversou antes, é que todos querem ser ouvidos e compreendidos nas suas perspectivas. O simples fato de ter acesso à autoridade tributária é um valor em si, né? E é por isso que uma das prioridades da PGFN, como a doutora Annelise já colocou, é e precisa ser conseguir dar uma vazão mais rápida aos pedidos de transação. A gente sabe que, por um lado, isto é um problema que precisa ser melhor trabalhado pela Procuradoria, não é uma solução que vem do dia para a noite, envolve desenvolvimento de sistemas, envolve estruturação de informações. Hoje, cada pedido de transação é uma folha de pão, quase. A gente precisa abrir PDF a PDF, ler, estruturar, às vezes pedidos gigantescos, a gente fala, tá, onde estão as informações que eu realmente preciso, enfim. Então, a gente precisa trabalhar não só no processo de trabalho interno, mas também na infraestrutura de sistemas e de tecnologia de informação que levam algum tempo, mas saibam que a gente está empenhado nisso. E também outra prioridade que a doutora Annelise sempre nos coloca e com muita força colocou no ano passado é a importância dos pedidos de audiência. A gente percebeu em 24, 25, um aumento dos indeferimentos e dos julgamentos prejudicados de pedidos de audiência pelas equipes, trabalhou muito internamente nisso e hoje eu posso dizer que o volume de indeferimentos caiu de forma muito significativa, né? Por quê? Porque esta dinâmica de troca ela é essencial para a gente manter um espírito de consensualidade. Então, o desafio aqui, gente, é criar um ambiente em que a instrução, instrumento de diálogo ela não seja absolutamente atacada ou permeada pela cultura do litígio, né? E pelo viés cognitivo do naive realism. O problema, galera, é que quando a gente está na mesa de negociação, a gente vê o mesmo comportamento. A minha experiência como empresário, como advogado ou procurador, as minhas prioridades, as minhas necessidades, as informações a que eu tenho acesso, moldam a forma como a gente enxerga a justiça, a igualdade ou mesmo a viabilidade econômica de um acordo. E é aí que o conflito se instaura dentro da própria transação. E a isso se soma um default mental nosso, que é a nossa tendência de sempre voltar para o nosso estado original, conhecido e cognitivamente confortável. Isso é, voltar para aquela forma de pensar na qual a gente foi treinado a vida inteira. E a gente foi treinado para o combate, a gente foi treinado para a resistência. Por isso que é tão importante, e eu estou dedicando essa fala aqui para falar um pouco, dar um passo atrás da transação tributária, porque me parece que compreender
e ter consciência dessa dinâmica é importante para que a gente não caia no que eu chamo de vício do pêndulo, né? Que é uma hora a gente está indo para um extremo, judicialização, não pode, o interesse público é indisponível, assim, não, não, não e não. Ora a gente está indo para o outro extremo, que é qualquer regra pode ser flexibilizada, todas as concessões são permitidas para que se atinja um acordo. Tudo vale a pena para que um acordo seja feito. Os dois extremos desestabilizam, corroem e desestruturam o sistema tributário e o ambiente de negócios do país. A transação tributária, por isso, galera, não é remédio para todos os males. Não é esse o instituto que vai resolver todos os conflitos que são inerentes ao nosso sistema tributário, mas ela resolve muitos problemas. Além disso, ela é essencial para consolidar uma cultura de consensualidade. Uma cultura de consensualidade, porém, que vai muito além da transação tributária. Apesar desse ser a ponta do iceberg mais famosa e mais visível da cultura. Ela pressupõe fiscalização firme, consistente, tempestiva, pressupõe início rápido da cobrança, pressupõe controle efetivo de legalidade, para a gente só cobrar o que é devido, legitimidade daquilo que é cobrado. Ela pressupõe a defesa da autoridade do sistema tributário, ou seja, todas as regras do sistema tributário questionadas em juízo, a Fazenda tem que sim preservar e atuar e litigar para preservar a autoridade do sistema. E ela pressupõe também uma cobrança efetiva que gere risco na opção da inadimplemento. Pressupõe um combate à fraude fiscal estruturada, localização eficiente de ativos, atuação rápida da cobrança. Muitos contribuintes normalmente falam, mas se eu quero transacionar, por que estão me cobrando? Veja, as pessoas não vêm transacionar simplesmente porque a gente é simpático ou porque tem biscoito na sala da doutora Annelise. As pessoas vêm transacionar porque há risco fiscal na não regularização. E ele deve haver, e ele deve continuar. Né? Todos esses são pilares da consensualidade. Porque eles promovem a legitimidade das partes. E é aqui o fluxo da governança, o respeito às regras, o respeito ao registro e à institucionalização das coisas é muito relevante. A confiança entre as partes e o risco fiscal gerado pelo inadimplemento, tudo isso cria incentivos necessários à busca de soluções consensuais. Nesse contexto, e já indo para o fim aqui, que meu cronômetro diz que acabou de bater 15 minutos, a missão da PGFN, no futuro próximo, é manter esses pressupostos equilibrados e em pleno funcionamento. Não é só transição, não é só combate à fraude, não é só defesa judicial, é um pouco de cada coisa. É zelar por uma escuta ativa, sim, pela criatividade, pela disposição em encontrar soluções, ao mesmo tempo em que a gente precisa manter um respeito inquestionável aos limites legais, a confiança decorrente das regras de governança e de procedimentos de compliance. Às vezes eu falo, parece burocracia, mas não é. É o que vai assegurar que daqui a 1, 2, 10 anos, você, advogado, você, empresário, continue nos procurando, certos de que o procedimento é transparente, é límpido e tem muita gente olhando a etapa decisória, as etapas decisórias, elas são várias, né? Isso é importante para a gente garantir o compliance do Instituto. É esse equilíbrio que assegura, na nossa visão, a legitimidade e a confiança do Instituto da Transação e também da própria instituição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é quem gere essa política pública no âmbito federal. Ao mesmo tempo, gente, a convivência desses instrumentos de consensualidade com os outros pilares que a gente conversou aqui, elas são essenciais para a eficiência do sistema como um todo. A transação não é santo que opera milagre sozinho. A gente precisa de um sistema equilibrado para seguir tendo bons resultados. O desafio é muito grande e para dar conta para vocês de um pouco desse desafio, eu posso mencionar que nos últimos 2, 3 anos, a quantidade de requerimentos de transação mais que dobrou. Antes era menos de 4.000 requerimentos ano, hoje a gente bate mais de 8.000 requerimentos ano, e somos cerca de 85 procuradores da Fazenda Nacional cuidando desse fluxo de trabalho. Né? É um desafio
enorme que a gente tem pela frente, mas sejam certos que estamos muito dedicados a manter a transação uma política pública atualizada, equilibrada e que seja contemporânea, mesmo com o passar do tempo. É isso, meus caros. Obrigada. Mariana, você pode ver aqui pelo chat também, sensacionais suas colocações. Eu acho que é muito importante a gente olhar por esses vieses cognitivos, né? Esse conhecimento que você trouxe da pesquisa que você vem fazendo, do Ray Ross, do Naive Realism, de fato, assim, não se litiga por dúvida, se litiga por certezas. Ninguém leva uma dúvida ao judiciário. Quando eu vou ao judiciário, eu vou porque eu tenho certeza do que eu estou defendendo, né? Então, é muito importante a gente dar esse passo atrás para entender exatamente como funcionam, né, esses vieses, para que a gente encontre esse ponto de equilíbrio. E acho que é muito importante, nós que estamos também muito fortes na academia, trazermos a importância e passarmos para nós aprendermos, né, nos aparelharmos com isso e levarmos para quem está também ainda estudando a importância desse conhecimento, né, a importância de se mudar essa chavezinha de que, né, a tutela dos direitos ela se faz mediante litígio e etc. Então, é excepcional, assim, é muito, muito, muito bacana. A gente sabe da capacidade, a gente sabe da excelência do time, das procuradorias, do quanto vocês estudam e te ouvir falando e trazendo toda essa bagagem, isso nos dá ainda mais conforto e entusiasmo para seguir com essas políticas, né? E que a gente encontre sempre também do lado dos contribuintes esse ponto de equilíbrio, né? É muito importante que isso seja feito dessa forma. Quando a gente fala de percepção de riqueza, sem dúvida, assim, um ponto que eu trago muito rapidamente, e a Daniele vai falar logo em seguida, eu acho que uma coisa que é muito complicada ainda é que quando se fala de capacidade de pagamento, é óbvio, não há elementos ainda hoje para que isso seja feito de forma diferente. Mas a capacidade de pagamento, que é essa fórmula estatística, né, a presumida, que foi pensada ali nos débitos federais, é difícil você expandir ela para toda a realidade do contribuinte, todo passivo, estadual, municipal, federal, né? Então, muitas vezes, essa capacidade de pagamento presumida da Fazenda, o contribuinte está com essa situação de débitos federais, mas tem outra situação tão grave quanto ou maior na esfera estadual, né? Então, como conciliar também essas realidades, né? Será que um dia a gente vai conseguir trabalhar isso agora em tempos de reforma, com o IBS, com o CBS? Como é que vai acontecer essa transação, né? A gente vai conseguir chegar numa base comum ali, algum dia, de capacidade de pagamento, mas, enfim, são sempre desafios que a gente tem. Eu acho que todas essas técnicas, elas vêm se aprimorando muito e se evoluiu muito nos últimos 6 anos, né? Eu não tenho dúvida que a gente vai chegar em algum momento nesse estágio e há um caminho para isso, né? Mas são desafios ainda pujantes aí que a gente tem que sempre pensar e ver formas de chegar a eles. Mas não vou tomar mais o tempo. Daniele, queremos muito te ouvir. A palavra é sua. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer ao Taxoma pela oportunidade de estar aqui, a doutora Letícia, que eu acompanho muito e desejo muito sucesso nesse novo escritório, com a Rita e com a Tatiane, foi minha professora no mestrado na GV, uma pessoa incrível. E a doutora Nelise e a doutora Mariana também, pessoas que eu me espelho na condução aí do dinheiro público. A doutora Nelise lidera com muita competência e com muito... Eu vejo que ela tem um carinho pela Procuradoria, vai além da competência, tem um sentimento aí. E eu vim falar um pouco também da transação no Estado de São Paulo, né? Que a gente já tem uma transação, a gente já fez uma lei de transação em 2020, uma lei que não foi muito bem sucedida, porque ela trazia alguns descontos muito pequenos, ela trazia pouca possibilidade de parcelamento, ela ia de encontro à desjudicialização na medida em que ela exigia que o débito fosse ajuizado para transacionar. Então,
era um instituto meio mal conversado com a realidade. Então, em 2023, veio essa nova lei, que foi inspirada, inclusive, na lei da PGFN. Nós somos muito inspirados nos movimentos da PGFN, nós seguimos e vamos sempre aí no Congresso Nacional da Dívida Ativa, participamos muito e temos conversado muito sobre isso. Essa lei da PGFN, ela traz uma capacidade de pagamento que é diferente da segmentação que o Estado de São Paulo faz. Por várias questões de informação, questões de segmentação de débito. Então, diferente da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nós segmentamos os devedores de acordo com a recuperabilidade dos seus débitos. Então, nós utilizamos ali 4 critérios muito objetivos, que são a idade da dívida, o histórico de pagamento, o parcelamento e as garantias que os devedores possuem para fazer essa segmentação entre os contribuintes recuperáveis e de difícil recuperação. E nós colocamos alguns devedores como irrecuperáveis presumidamente, que é o caso daqueles devedores que estão em recuperação judicial e em falência. Então, essa transação tributária, ela veio acaba redesenhando essa relação entre a Fazenda e as empresas que estão em crise, e ela acaba se tornando um instrumento central aí na gestão da dívida das empresas. A gente tinha um problema central, né? Qual o problema central? São as empresas em crise, que elas têm um alto passivo tributário, têm baixa capacidade de pagamento, seus débitos não têm garantia, não têm parcelamento, não têm histórico de pagamento, são dívidas muito antigas, e tudo isso levando a litígios prolongados. A execução fiscal, a gente já sabe que não consegue mais resolver esse cenário, né? O Estado tem a dificuldade de satisfação do débito, e, por outro lado, a empresa tem um risco de inviabilizar a sua continuidade. De outro lado, veio a Lei 14.112, né, alterando a 11.101, trazendo aí a necessidade da certidão positiva com efeito de negativa para homologar a recuperação judicial. E a Lei 17.843, ela vem justamente para resolver esse problema, né? Trazer benefícios e soluções para essas empresas através da transação tributária, alinhada com a necessidade da empresa de reduzir o pagamento aí do passivo e também de reduzir a litigiosidade. Como as execuções fiscais não se suspendem automaticamente com a recuperação judicial e a Fazenda não se submete ao plano de recuperação judicial, o contribuinte ele tem um grande problema aí de fragmentação, né, do tratamento do seu passivo. E a transação ela vai acabar atuando como uma ponte aí para dialogar com a Fazenda do Estado de São Paulo. A transação ela vai ajudar na redução da litigiosidade, porque ela vai atingir as execuções fiscais. E com a transação, a gente consegue suspender as execuções fiscais, o que não seria normal, né, em caso de recuperação judicial, e também atinge as anti-exacionais, porque na medida em que a gente transaciona, a gente vai parar de discutir esse débito. Há essa exigência de desistência da discussão judicial. E, de uma maneira ou de outra, a gente vai conseguir ajudar a preservação da empresa e a superação dessa crise econômica. No Estado de São Paulo, os benefícios da transação para a recuperação judicial são bem maiores do que o da lei antiga, então a gente tem descontos aí de 70% nos juros e na multa, tem um prazo de parcelamento estendido para 145 meses, sendo que na lei antiga a gente conseguia parcelar só em 60 vezes, então assim, a gente deu um salto muito grande nessa possibilidade. Hoje a gente já dispensa entrada e garantia para os devedores em recuperação judicial também, o que também é importante e que a gente mudou depois do início da lei, porque quando a gente começou com essa lei 17.843, quando a gente regulamentou, a gente previa a necessidade de entrada, de garantia. E aos poucos a gente foi percebendo que não estava rolando, que isso não era o suficiente. Então, assim, a gente não tem esse problema de voltar atrás e de tentar
achar solução no meio do caminho para alterar alguma coisa que não está indo bem. E eu acho que a gente tem crescido muito na transação com isso, que a gente tem feito as mudanças que a gente vai reconhecendo como necessárias, e inclusive trazidas pela sociedade, por escritórios, por associações, por exemplo, a Fiesp também, que trazem aí os problemas dos contribuintes, e a gente tem acatado muitos desses pedidos, dessas solicitações, depois, óbvio, de alguns estudos que nós precisamos realizar. E o resultado dessa transação no Estado de São Paulo de recuperação judicial é hoje, como acho que parecido com a PGFN, chega a quase 50% da nossa arrecadação anual. Para ter uma ideia, a gente abriu um edital exclusivo de recuperação judicial, ficou aberto aí menos de 3 meses, e foram negociados 7 bilhões só nesse edital, atingindo mais de 500 devedores em recuperação judicial. A gente está falando só do Estado de São Paulo e de empresas que estão em recuperação judicial e que estão com dificuldade. Então, conseguiram transacionar e ter aí a certidão positiva com efeito de negativa para poder homologar, né, a recuperação judicial. E agora também nós tivemos um edital que envolveu a recuperabilidade do débito, quer dizer, era um edital que abarcava todo o nosso estoque. A finalidade dele não era atingir tanto as empresas em recuperação judicial, mas mesmo para essas empresas em recuperação judicial, a gente conseguiu uma arrecadação de quase 300 milhões, também em muito pouco tempo. E temos a transação individual sempre aberta, que ela é conduzida por um núcleo de procuradores, são 4 procuradores só, então, quer dizer, não é essa imensidão da PGFN, mas, assim, são 4 procuradores que tem um coordenador, e na subprocuradoria eu acabo voltando meus olhos para esse núcleo de transação e para a gestão da dívida ativa. Então, veja só, a transação ela acaba permitindo essa regularidade fiscal dessas empresas com dificuldade, e a PGE, em compasso com a PGFN, agora editou, a doutora Nelise já trouxe isso, uma portaria regulamentando os pedidos de decretação de falência de grandes devedores. Então, isso mostra que uma primeira norma concretizando esse princípio da cooperação, nós alinhamos muito isso, discutimos isso no CONAP, na reunião do CONAP, e acho que vai trazer bons frutos. E quem sabe esse modelo se espraia aí mais para frente, em outras frentes, né? Também na transação, quem sabe. Então, assim, o que eu posso falar é que a legislação paulista, ela trouxe uma mudança, não só normativa, mas a gente também fez uma mudança de paradigma hoje na Procuradoria. Nós separamos também muito essa questão da transação e dos procuradores que atuam na cobrança do crédito, por exemplo, no GAERFES, né, que a gente tem aquele grupo de atuação especial, eles nunca participam da transação porque há uma interferência que pode ser prejudicial, então cada um tem ali o seu caminho, e a Fazenda acaba deixando agora de atuar como uma credora para ajudar na solução da crise dessas empresas, especialmente dessas empresas que estão nesse contexto de recuperação judicial. Eu fico à disposição, caso vocês tenham algumas dúvidas com relação à falência, à transação no Estado de São Paulo, e devolvo a palavra para a doutora Letícia. Daniele, brigadíssimo. Acho que é tão importante, esses números são, eu não tinha conhecimento desse número de 7 bilhões de transações aí de débito de empresas em RJ, realmente é um número surpreende e me deixa muito feliz de ver o quanto essa política está sendo aproveitada, utilizada, né, e ajudando aí os contribuintes a entrarem, né, do lado da Fazenda, eficiência arrecadatória, isso sem dúvida, né, claro, todas vocês têm que ser fazendárias mesmo, né, porque é o que vocês estão para fazer. Por outro lado, facilitando tanto quanto possível a regularidade fiscal dos contribuintes, a continuidade da empresa, que é algo tão relevante em aspectos tão diversos, né? A empresa
Não é só aquele caixa que funciona, é aquela comunidade que dali vive e que produz e que gera, etc. Então, gente, esse webinar realmente já esperava muito dele e entregou muito além do que esperava. Ouvi que já estamos nessa fase de cooperação, né, entre as procuradorias federal e estadual para regulamentar determinados temas, especialmente esse da falência, da recuperação judicial. É aquela luz ali que a gente vê realmente que, né, estamos andando nessa cooperação, é o que o sistema pede hoje em dia, e que a gente vai ter num tempo, acho que vai ser mais rápido, talvez, até que se imagine, essa cooperação mais efetiva até em termos de CAPAG, para que se consiga negociar o todo, né? Porque muitas vezes o contribuinte faz uma negociação na federal, não consegue fazer na estadual, então você resolve parte de um débito, não consegue resolver a regularidade 100%, e acho que a gente está caminhando muito para isso, né? Tem uma série de entraves operacionais, Ô, de dificuldades. Oi. Leti, você sabe que eu e Inês, a PGE de São Paulo, a gente tem uma missão, a gente é tipo Pink Cérebro, né? A gente fica querendo dominar o mundo. Duas E maravilhosas. a nossa ideia é fazer e eu acho que São Paulo é um ótimo parceiro, a PGE de São Paulo, né? Da gente fazer uma CAPAG em conjunto, da gente fazer uma transação em conjunto, para a gente avançar nisso também, sabe? Assim, o que é débito estadual e o que é débito federal e municipal se confunde, né? A gente está falando da mesma empresa, do mesmo grupo. Então, acho que a gente tem, não é simples e não é rápido, mas a gente tem essa missão. E eu tenho certeza que essa Pink Cérebro aí, essas duas juntas, eu não tenho a menor dúvida de que conquistam o mundo, viu? Porque são incríveis, com os times aí que vocês têm também, que vocês constroem. É muito bom ouvir isso, viu, Anne? A gente fica muito feliz, porque realmente vai ser, acho que a forma de, aí sim, resolver. A gente já andou demais débitos federais em vários estados. São Paulo é um grande exemplo, acho que o mais bem sucedido, é que isso se espelhe para outros estados e municípios, né, que têm as suas dificuldades operacionais, inclusive financeiras, para poder colocar isso de pé. Mas, olha, foi excelente, eu agradeço muitíssimo o tempo de vocês, o compartilhamento de tanto conhecimento, de tudo que tem sido feito nessa política pública. E já vai ficar um convite aqui para o próximo. Vamos pensar nas agendas, porque tema não falta, né? Acho que está todo mundo aqui já pedindo, querendo emoldurar aqui esse webinar, porque ele foi absolutamente especial. Então, agradeço muitíssimo aí a todas vocês. O webinar vai ficar disponível na nossa página do YouTube. E é isso, meninas. Obrigada. Obrigada demais. Excelente sexta-feira para Obrigada a todas. todas. Um Obrigada, beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, Leti. tchau. Obrigada. Tchau, amigas. Beijo. Tchau, meninas. Tchau.